Top 5 Especial Centenário está no ar e hoje a gente vai falar sobre 5 estádios que já foram casa do Atlético. E o primeiro deles é o Couto Pereira, sim, a casa do rival, que inclusive o Atlético usava como casa quando ainda nem se chamava assim, quando era o antigo Belfort Duarte. A história começa mais ou menos lá em 1968, o Atlético precisava ali mandar jogos do torneio Roberto Gomes Pedrosa, o então brasileiro, que era chamado mais carinhosamente de Robertão, e o Couto Pereira tinha, uma estrutura melhor do que na Baixada para conseguir mandar esses jogos com grandes torcidas. Então o Atlético usou durante um tempinho aí a casa do rival para competir no Campeonato Nacional. Depois disso ainda rolaram alguns empréstimos, né? Em 2005, contra o Fortaleza e o Figueirense, o Atlético teve que usar o Couto também emprestado por conta de uma punição no STJD. E em 2015, contra o Grêmio, por causa do show do Rod Stewart que estava tendo na Arena. Então rolaram aí ainda alguns momentos em que o Atlético usou o Couto como casa. E em segundo lugar temos o Pinheirão, que esconde aí uma história um pouquinho mais complexa, mas o fato é que o Atlético deixou a Baixada em 1986 para mandar jogos lá no Pinheirão e isso durou até 1994. Para explicar um pouquinho da história, do que a gente sabe é que a intenção era construir uma sede social do clube onde era a Baixada e também que existia aí um contrato com a Federação Paranaense para o Atlético mandar jogos durante 100 anos lá no Pinheirão. A intenção era fazer do estádio como se fosse um Maracanã paranaense, né, o palco dos grandes jogos, e acabou não dando tão certo assim. Muita gente diz que chegar até o Tarumã era um pouquinho mais difícil, tirou toda aquela mística, né, que existia dentro da Baixada, aquela identificação que os rubro-negros tinham com a Baixada, não existiu no Pinheirão. Muita gente reclama também que era longe a arquibancada do campo, tinha que gritar mais, enfim. Fato é que a torcida não adotou o Pinheirão como casa. E em 1992, o presidente Farinhaque se deu conta de que realmente as coisas não tinham dado muito certo. Também a federação acabou descumprindo aí o contrato, o Atlético não estava recebendo os valores de bilheteria. E aí ele decidiu então acabar com esse contrato e voltar para a Baixada. Mas a Baixada precisava de obras, então levou ali mais uns 2 aninhos. E em 1994, para ser mais exata, dia 22 de maio de 1994, o Atlético voltava para sua casa. Claro que o Atlético ainda mandou os jogos no Pinheirão ali, né, umas ocasiões ou outras que acabaram acontecendo, algumas finais de Paranaense, até quando a Arena depois também voltou a estar em obras, em reformas, também teve que mandar alguns jogos ali, mas esse foi o período mais longo que o Atlético teve o Pinheirão como casa. E em terceiro lugar está outro estádio rival, a Vila Capanema, e aí a gente junta também a Vila Olímpica. Por conta das obras da Arena da Baixada para a Copa do Mundo, a Vila acabou recebendo jogos do Paranaense, do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores entre 2012 e 2014, que o Atlético precisou mandar jogos fora da sua casa. Volta e meia ainda, lógico, acontecem acordos aí para o Atlético jogar lá quando a arena está ocupada, como aconteceu em 2016 no Atletiba, no Brasileirão, por conta do show do Andrea Bocelli. E em quarto lugar está o Janguito, o antigo Ecoestádio, que hoje é só mais uma lembrança na memória de muitos. Mas fato é que em 2012 o Atlético precisou fazer várias mudanças de casa, né, devido às obras aí da arena, como a gente já citou, para a Copa do Mundo, e uma delas foi o Janguito. O clube, inclusive, até construiu arquibancadas tubulares para que coubesse mais torcedores. Ali chegou a mandar jogos do Paranaense e também ali do segundo turno da Série B, depois que conseguiu sair de Paranaguá para voltar a mandar jogos em Curitiba. Porém, depois de um tempo, a Polícia Federal e o Ministério Público proibiram que o Atlético mandasse jogos ali por conta da BR, do acesso ao estádio, que era muito perigoso, e eles não conseguiriam fazer o controle para que os torcedores atravessassem, e infelizmente tivemos até a morte de um torcedor nesse ano por atropelamento. Então o Atlético acabou deixando de mandar jogos no Janguito. E por último, como a gente citou aí, o Atlético teve que mandar alguns jogos da Série B de 2012 em Paranaguá, no Caranguejão, né, o gigante do Itiberê,
como é chamado o estádio, teve que fazer algumas obras no campo para que pudesse jogar lá, também colocar mais câmeras de segurança. Só que o Atlético ficou tentando voltar para Curitiba porque não queria, né, fazer sua torcida toda vez ter que descer para o litoral para assistir jogos. Então, o primeiro turno da Série B, principalmente, foi quando o Atlético mandou jogos lá e teve o Caranguejão como casa. E aí, você acompanhou o Atlético em algum desses estádios, em todos os estádios? Conta a sua história aí nos comentários, como foi ver o Atlético mudando de casa por todos esses anos, mas finalmente retornando aí para nossa Baixada. Não esquece de deixar o like também e até a próxima!